1º de maio, Dia do Trabalho, e muita gente em todo o Brasil passando por dificuldades, com dúvidas em relação ao futuro, muitas pessoas perdendo seus empregos em função da pandemia, fechamento de empresas de vários setores em função da situação em todo o país, com agravamento em relação à pandemia pelo novo coronavírus, e com os trabalhadores dos Correios, a situação não é diferente. Aqui comigo está o José Rivaldo da Silva, ele que é o secretário-geral da FENTECT, que é a Federação Nacional dos Correios. Os trabalhadores dos Correios têm algo a comemorar nos dias de hoje? Observando o cenário, eu diria que não, né? Mas assim, observando também a luta feita por todos nós durante todo esse tempo nosso de vida nos Correios, né? Mais de 24 anos de trabalho, uma empresa com mais de 358 anos de existência. Manter essa empresa é fruto do trabalho nosso, né? Então, por esse motivo, pela manutenção da empresa, nós poderíamos dizer que é um dia importante para toda a classe trabalhadora, de um modo geral, observando, né? É universal essa data, né? Então, os trabalhadores têm a comemorar do ponto de vista dessa data. Do cenário macro político do nosso país, não, né? A gente tem 14 milhões de desempregados, nós temos uma empresa sucateada, estamos enfrentando o governo para não deixar a empresa privatizar, então nós temos muitos desafios no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Quais os desafios de se fazer um Correios com qualidade durante a pandemia? O desafio ele é muito grande, e observe que nessa pandemia a empresa bateu recordes aí de encomendas, e a gente também 97%, né, de entrega dessas encomendas, mas assim, o que está por trás da essencialidade do serviço dos Correios, as pessoas não sabem. São centenas de trabalhadores mortos por Covid-19, é uma atuação grande dos sindicatos para que a empresa forneça material de EPI, porque não fornece álcool em gel, não fornece máscara. Então assim, a gente está exposto ao vírus o tempo todo, e você não tem uma política da direção dos Correios, do general Floriano Peixoto, para defender a vida dos trabalhadores que estão nessa essencialidade. E é muito complicado a gente viver esse momento, né? Enquanto a encomenda está chegando na casa, né, do cidadão, ele não olha que o carteiro que está passando ali, tem um carteiro morrendo também com Covid, por falta de IPI, porque a empresa não investe na compra de álcool em gel, nos cuidados todos necessários, né? Estamos sendo atacados em plena pandemia no direito à saúde, no nosso plano de saúde. Muitos ataques por parte da direção dos Correios. Então, assim, é difícil, mas nós vamos resistir, vamos vencer essa batalha. Recentemente nós acompanhamos de perto aquela ocupação em Indaiatuba. Muitos trabalhadores ocuparam um prédio e numa tentativa de gritar, de pedir socorro, né? De acordo com as frentes sindicais, de acordo com a federação. Aquela luta, apesar de já um tanto distante, continua. Não, a luta continua, e aquele foi um dos momentos que nos fazem orgulhar muito dos nossos trabalhadores, que foi ocupar aquele espaço de Indaiatuba, foi a visibilidade que todos os trabalhadores se enxergaram em quem estava ali naquele movimento, né? Foi necessário também para que a sociedade soubesse o que estava acontecendo com os trabalhadores dos Correios. E também é importante, porque esse ano nós estamos na luta para não deixar privatizar os Correios, e também vamos ter campanha salarial. Fizemos 35 dias de greve naquela que foi a ocupação. Tivemos os nossos direitos surrupiados pelo general Floriano Peixoto, com a ajuda do TST, porque aquela greve ela foi julgada legal. Foi uma greve que aconteceu dentro da normalidade das leis trabalhistas. Mas em contrapartida, o tribunal formou uma maioria e tirou 50 direitos do nosso acordo coletivo, 50 cláusulas do nosso acordo coletivo foi tirado numa greve que era legítima, né? A justiça que poderia ser a guardiã dos direitos dos trabalhadores, ela foi uma justiça que ajudou o governo Bolsonaro e o general Floriano Peixoto
a tirar nossos direitos. E um contrassenso maior, né? Quando o general mexeu no nosso ticket, diminuiu, né, a forma da gente receber o ticket de alimentação, e ao mesmo tempo ele vai nos restaurantes aí da vida, paga a sobremesa caríssima, pede reembolso para a empresa, e assim, é general reformado, recebe aposentadoria do Exército, recebe dos Correios, recebe do Conselho de Administração. Então eu posso dizer assim que o general nos rouba nos nossos direitos e nos rouba também na nossa capacidade de produzir. Então é importante a gente dizer para os trabalhadores ter essa reflexão. Precisamos lutar, não vamos nos calar e, se necessário, fazer outros movimentos daquela natureza de Indaiatuba ou com características maiores, iremos fazer. Eu conheço de perto alguns trabalhadores dos Correios, são pessoas incríveis, pessoas que vestem a camisa, pessoas que gostam de servir a sociedade, que entregam as encomendas, que fazem amizade, são das comunidades, são amigas, pessoas amigas realmente ali da vizinhança, e elas acabam apontando também alguns problemas que vivem, que nas reportagens a gente acaba observando que de fato isso acontece. Por exemplo, a falta de EPIs, como nós já questionamos aqui, a falta de estrutura, de infraestrutura, bicicletas quebradas, pneus de veículos não raramente carecas e por aí vai. Além desse risco da pandemia, um risco para todos os brasileiros de uma maneira geral, os trabalhadores também correm outros riscos realmente de acidentes, quando diante de situações assim, com esses problemas estruturais. Por isso talvez que nós perguntamos se há algo a comemorar nesse Dia do Trabalho, em função de tantos problemas que vira e mexe a mídia aponta. Então, o que assim, quando a gente fala em comemorar, a gente fala em festejar, né? E festejar um dia que é nosso, que é o dia da reflexão do trabalhador, é o dia que o trabalhador ele pode parar até o ano todo e dizer o que eu fiz nesse ano e chegamos nesse dia, o que eu tenho a comemorar. Né? Mas o dia ele é nosso, e ele é um dia para refletir a necessidade de continuar lutando, de continuar acreditando, de continuar resistindo. Né? Então assim, embora com todos esses problemas que a gente tem nos Correios, o trabalhador dos Correios ele tanto atende a população rica como ele atende a população mais humilde de igual para igual. Então assim, é uma empresa que se identifica com todos os brasileiros. Né? Então assim, e olha que a gente é perseguido naquilo que a gente faz, né? A direção dos Correios tem, né, tirado direito, tem tido pressão em cima, você não falta investimento, né? Pô, a gente tem uma empresa do tamanho do Correio, os pneus às vezes careca, a gente correndo o risco para fazer uma entrega é muito difícil, né? Mas nós somos diferenciados de quem administra a empresa. Então, o nosso recado para os trabalhadores nesse dia é o seguinte: é preciso confiar, é necessário lutar e é necessário acreditar. E se a gente tiver esses três elementos juntos, com certeza nós vamos resistir e vencer o governo Bolsonaro. E essa empresa ainda vai nos dar muito orgulho ao povo brasileiro e a quem faz essa empresa, que somos todos nós, os trabalhadores. Eu ouvi de um amigo não faz muito tempo, ele dizia que foi-se o tempo em que os únicos problemas eram os cachorros. Antes aquele cachorro bravo que atacava o carteiro na hora de entregar a correspondência, hoje são outros problemas que vocês realmente vivem e que nós acabamos de conversar. Agora, o que é que vocês esperam para o futuro? Para o futuro, primeiro que o nosso futuro ele está muito próximo, né? Porque assim, com esse projeto de lei para privatizar a empresa, ele muda o futuro, né? Você está numa empresa pública e amanhã ela vira privada, você tem um risco de perder o seu emprego. Então assim, todo o nosso pensamento está voltado para a resistência e para a manutenção da empresa pública, né? E é importante dizer que quando a gente defende a empresa pública, né, o governo falseia dizendo, eu vou modernizar a empresa. A empresa já tem elementos e lei suficiente para ter investimento, para melhorar. Então, concurso público, né, é uma expectativa. Desse governo, não, porque ele já disse que não vai fazer isso. Mas nós vamos resistir e a gente acredita que vamos chegar ao final desse mandato desse governo
resistindo com a empresa pública e com certeza pensando numa empresa para o futuro, em governos que virão e que a gente espera que tenha uma característica de frente popular e que atenda os anseios da classe trabalhadora como um todo, não só dos Correios, mas dos trabalhadores do país, porque são 14 milhões de desempregados, né? Tem muita gente passando necessidade no nosso país e não tem uma política econômica, não tem uma política pública, não tem uma política social. Então, assim, a gente tem esperança que isso mude e a gente pode mudar isso através do voto e não está tão longe para isso acontecer. José Rivaldo, muito obrigado pela sua participação. Realmente, os trabalhadores dos Correios em foco. E você, trabalhador dos Correios, parabéns pelo Dia do Trabalho. Saiba que você ajuda a movimentar o país.